Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar das variáveis e das estruturas do Q#, tanto os tipos de variáveis, os tipos primitivos, estruturas de repetição e também de decisão. Então, no Q# nós temos dois tipos de variáveis, que é as variáveis imutáveis e as mutáveis. Que, como o nome já diz, as imutáveis a gente não pode alterar o valor contido nelas durante o tempo de execução, já as mutáveis a gente pode estar fazendo essa alteração. Começando aqui pelas mutáveis, vou fazer diferente. A mutável, você define ela colocando mutable, o nome da variável, e atribui um valor que você quer. Nesse caso aqui eu estou atribuindo um inteiro, né, um tipo primitivo, e fazendo o retorno. Já executado aqui, já está aqui o resultado dessa simulação, dessa operação, que é o valor 10. Mas se eu fazer o seguinte, executar escrevendo set x, que é o nome da variável, e alterar e especificar um novo valor, eu vou estar alterando o valor dessa variável. E olha, você vê agora o valor que era 10 passou a ser 4. Isso é uma variável mutável. Já a imutável, eu já não consigo fazer isso. Eu já tenho aqui executado o valor 10 do retorno, só que se eu tentar fazer um set, ele fala que o tipo do identificador é imutável e não pode ser modificado. Então são esses dois os tipos de variáveis que a gente tem no Q#. Os tipos primitivos do Q# são 10, que são int, bigint, double, bool, range, string, unit, qubit, pounding e result. Alguns desses tipos a gente já acabou vendo em aulas anteriores. Por exemplo, o tipo int, tipo result a gente já trabalhou, e o tipo qubit. Esses já são mais conhecidos, que eu fiz uma tabelinha, que vocês podem estar dando uma olhada nos valores. O que a gente mais usa é o bool, o double, o int, o unit, o qubit e o result. O result é aquele que retorna 1 ou 0, né? Que são os 2 bits depois na medida de um qubit. O valor do qubit é a representação quântica, né, no simulador do qubit. O unit ele retorna um valor vazio, né, é o nosso void. A range, a gente vai usar ela muito nas estruturas de repetição, como o for, porque você consegue definir um ponto de início, o salto e o ponto de parada, então ele vai criar uma espécie de vetor para a gente. Booleano, verdadeiro ou falso. Né? Ele também tem o tipo inteiro, né? Que é um inteiro com sinal de 64 bits. E são esses os tipos primitivos que a linguagem Q# traz para a gente. Eu criei aqui um código com algumas das variáveis que dá para serem exibidas. Então eu usei aqui uma biblioteca, um namespace, que vai fazer conversão de tipos para eu poder fazer impressão. Né? Converter inteiro para string, booleano para string. Então, esse namespace faz isso para mim. Então, eu criei aqui um operation tipos primitivos para estar exibindo alguns deles aqui como exemplo. Então, vou executar. Ele aqui está gerando para mim a operação, gerou a operação, tipos primitivos, e vou mandar simular ela aqui. Já estava executado, então aqui ó, eu tenho a impressão de alguns dos tipos primitivos, incluindo aqui essa saída. Essa saída é o retorno da minha simulação, que no caso é um tipo unit, é vazio, void. Então esses são os tipos primitivos. Mas também a gente pode estar definindo nossos próprios tipos usando o Q#. Né? Por exemplo aqui, eu criei um new type, criei aqui um novo tipo chamado coordenada. Esse meu tipo coordenada vai conter dois valores do tipo inteiro. Então aqui eu criei um novo tipo e dentro dessa operação eu estou aqui instanciando uma variável P1 com esse novo tipo coordenada, passando 1 e 2 como coordenada e retornando esse tipo aqui nessa operação. Então quando eu executar, ele vai gerar aqui para mim. E quando eu executo, está vendo que ele retorna para mim a coordenada que estava armazenada em P1, que é 1 e 2. Viu? Você também pode estar criando esses tipos. Mas você também pode nomear os valores contidos nesses novos tipos que você criar. Tipo um struct em C. Eu criei aqui um novo tipo que é para representar números complexos, que tem a parte real e a parte imaginária. Então as duas são um double, que eu dei um nome,
Vou executar aqui, ele vai criar para mim. E aqui eu vou usar um novo tipo de estrutura, que é a function, que nem em outras linguagens também. Eu vou chamar aqui minha biblioteca de conversão novamente. Vou fazer essa função que faz um print de um valor complexo para mim. Eu passo esse valor que é do tipo complexo, que a gente definiu aqui em cima, e faço a impressão de uma mensagem, passando o valor real e o valor imaginário. Claro, convertendo de double para string cada um deles. Nota aqui que como cada um tem um nome, eu consigo fazer o seguinte, value, que é a variável que eu vou passar para impressão, 2 pontos, RE, que é o nome que eu dei para os valores da parte real do meu número complexo. E aqui a parte imaginária. Então, dessa forma aqui, fica bem simples também você trabalhar com tipos nomeados que você criou. Então, aqui, por exemplo, eu faço a execução, a simulação, e exibo o número complexo que eu criei. Certo? Agora, as estruturas de decisão, passando bem rapidamente, como em outras linguagens, você tem os mesmos sinais de comparação, maior, menor, o igual, a comparação de igualdade é representada por 2 iguais, o diferente é uma exclamação igual. Então aqui eu fiz um código bem simples. Ele cria aqui, coloquei uma variável com valor 5 e faço uma comparação, se é maior, menor que 10, se é igual, se é diferente, só para mostrar que em C# também a gente consegue fazer esse tipo de operação. Já aqui, estruturas de repetição, nós temos o for. Então, aqui eu chamei aqui minha biblioteca de conversão novamente, e aí eu começo o meu for, coloco uma variável limite aqui v, com valor 20, e faço um for com minha variável de incremento i, indo de 1, pulando de 2 em 2, até 20. Então, essa variável aqui, isso aqui é uma variável do tipo range, que é a que eu mostrei lá em cima, que foi definida lá em cima. Essa variável aqui, ó, ela é desse tipo, do tipo range. Ela representa uma sequência de números, com o início, o salto e a parada. Então, no for, eu estou definindo exatamente essa variável para poder fazer os incrementos nessa operação. E aqui eu estou convertendo esse inteiro que foi gerado aqui e fazendo a impressão. Então, eu vou executar, simular, ele vai imprimir de 1 até 20, pulando de 2 em 2, que a gente pediu. Já o while, ele tem uma peculiaridade, porque quando você está trabalhando com simulação, uma simulação quântica, não faz sentido você fazer o while, porque você precisa saber o quanto você vai pular e até quando você vai ir. Então, eles acabam tirando de operation esse tipo de estrutura. Mas você também consegue fazer ela usando uma function. Então, dentro da function, você consegue fazer e simular um while. Olha aqui. Tá vendo? Então, é essas estruturas básicas que o C# possui. Não tem muita coisa para falar no momento, né? O que a gente vai precisar até o momento é só dessas estruturas. Possivelmente, no futuro, a gente pode estar trabalhando com vetores e matrizes, no C# também, mostrando como está manipulando eles.